Olá, sejam todos bem-vindos à unidade 3 da disciplina de Noções de Contabilidade do curso Técnico em Cooperativismo. Sou a professora Eliana Eida Marques dos Reis. O que vocês precisam estudar nesta unidade? Os principais conceitos em custo, a classificação dos custos, a formação do preço de venda, a relação do custo-volume e lucro. Qual o objetivo da unidade? O objetivo da unidade é conceituar os custos e conhecer a relação do custo-benefício, realizar a classificação dos custos, reconhecer a formação do preço de venda. Assim, custos. Esse ramo da contabilidade surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII. O surgimento de empresas industriais com processos de produção cada vez mais complexos exigiu uma técnica de apuração de custo dos produtos de maneira mais elaborada para as empresas comerciais. E aí, a contabilidade de custos ela nasceu da contabilidade financeira, quando da necessidade de avaliar os estoques na indústria. Tarefa essa que era fácil numa empresa típica da era do mercantilismo. Assim, os seus princípios derivam dessa finalidade e, por isso, nem sempre consegue se atender completamente às suas outras duas, que são mais recentes e importantes também, como o controle e a decisão. Dando continuidade, nós iremos iniciar pela terminologia contábil gasto. O que é o gasto? É a renúncia de um ativo pela entidade com a finalidade de obtenção de um bem ou serviço, representado pela entrega de bens ou direitos, normalmente um dinheiro. O gasto ele se concretiza quando os bens ou serviços são adquiridos por prestações ou passam a ser de propriedade da empresa. Exemplos de gasto: gasto com mão de obra, na aquisição de serviços, gasto com a aquisição de mercadorias para uma revenda, gasto com a aquisição de matéria-prima, gasto com a aquisição de máquina, gasto com energia elétrica, gasto com aluguel de um edifício, gasto com uma reorganização administrativa. Dando continuidade, nós vamos ter também que os gastos eles podem ser classificados em investimentos, custos ou despesas. Começando pelo investimento, o que é um investimento? É um gasto com bem ou serviço ativado em função de uma vida útil ou de um benefício atribuível a períodos futuros. Exemplo de investimento: aquisição de móveis e utensílios, quer dizer, compra, aquisição de imóveis, aquisição de marcas e patentes, aquisição de matéria-prima e aquisição de material de escritório. Dando continuidade também como tipo de gasto, nós vamos ter os custos. O que é um custo? É um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outro bem ou serviço. São todos os gastos relativos à atividade de produção. Os custos eles são ativados e eles vão fazer parte do estoque do produto que vai se encontrar em elaboração ou do próprio produto. Assim, no momento da venda, esses custos eles se transformam em despesas, de acordo com o princípio da competência, pois as despesas elas devem ser reconhecidas simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, com as receitas que vão ajudar a gerar. Quais são exemplos de custos? Nós temos o salário do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no processo produtivo, combustíveis e lubrificantes usados na máquina da fábrica, aluguéis e seguro do prédio da fábrica, depreciação e equipamentos da fábrica, gastos com manutenção das máquinas da fábrica. Por quê? Porque lembrem, custo está ligado à produção. Por isso que vocês estão encontrando esses nomes ligados ao produto ou à produção. Assim, dando continuidade ao terceiro tipo de gasto, nós vamos ter as despesas. O que são despesas? Despesas são gastos com bens ou serviços não utilizados nas atividades produzidas e consumidos com a finalidade de obter uma receita.
todos os gastos realizados com o produto até que este produto esteja pronto. São custos. A partir daí, são despesas. Assim, por exemplo, nós temos gasto com embalagem, são custos, se realizado dentro do processo produtivo. O produto precisa ser vendido embalado. Mas são despesas se realizadas após a produção, no qual o produto pode ser vendido com ou sem embalagem. Para exemplificar e facilitar o entendimento de vocês, nós temos exemplos: salários e encargos sociais do pessoal de vendas, salários e encargos sociais do pessoal do escritório de administração, energia elétrica consumida no escritório, gastos com combustíveis e refeições do pessoal de vendas, conta telefônica do escritório ou do setor de vendas, aluguéis e seguro do prédio do escritório, ou seja, despesas são bens ou serviços não utilizados nas atividades produtivas. Entenderam? É bom e importante que vocês estudem sobre essa diferença. Assim, nós vamos ter também como uma terminologia contábil o desembolso. O que é o desembolso? É o pagamento resultante quando eu vou comprar, quando eu vou adquirir um bem ou serviço. Ele pode ocorrer concomitantemente ao mesmo tempo com o gasto, sendo um pagamento à vista, ou depois, um pagamento a prazo. Também como terminologia contábil, eu vou ter a perda. O que é a perda? É um gasto não intencional que decorre de fatores externos, que podem ser fortuitos ou da própria atividade produtiva normal da empresa. Por exemplo, no primeiro caso, são considerados da mesma natureza que as despesas e são lançados diretamente como uma conta no resultado do período. Já nesse segundo caso, onde se enquadram, por exemplo, as perdas normais, por exemplo, de matérias-primas na produção, elas vão fazer parte do custo da produção do período. Ok? Então, vamos entender essas perdas, que são perdas normais e perdas anormais. Dando continuidade, nós vamos ter a classificação dos custos. Os custos, eles podem se classificar em relação à apropriação por produtos fabricados, que podem ser custos diretos ou custos indiretos. O que é um custo direto? São aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto fabricado, porque há uma medida objetiva do seu consumo nessa fabricação, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra direta, material de embalagem, a depreciação de um equipamento que é produzido para um único tipo de produto, a energia elétrica da máquina, quando é possível saber quanto essa máquina está consumindo ou utilizando na fabricação de cada um dos produtos. E em contrapartida, nós vamos ter os custos indiretos. O que são custos indiretos? São custos que dependem de cálculo, rateio ou estimativa para serem apropriados aos diferentes produtos. Portanto, são custos apropriados indiretamente a estes produtos. Qual o parâmetro que vai ser utilizado? Um parâmetro de estimativa, que é chamado de base ou critério de rateio. Alguns exemplos de custos indiretos, para que vocês possam entender: depreciação de equipamentos que são utilizados na fabricação de mais de um produto, salário dos chefes da supervisão da equipe de produção, aluguel da fábrica, gastos com limpeza da fábrica, energia elétrica que não pode ser associada ao produto. Os custos também se classificam em relação aos níveis de produção. Em relação aos níveis de produção, nós vamos ter uma outra classificação. Agora, nós vamos ter custos fixos ou custos variados. O que é um custo fixo? São aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume da produção da empresa. Por exemplo, é o caso do aluguel da fábrica. Este vai ser cobrado pelo mesmo valor em qualquer nível de produção, inclusive no caso da fábrica não produzir nada. Observe que os custos fixos são custos em relação ao volume de produção, que podem variar de acordo com o decorrer do tempo. O aluguel da fábrica, mesmo quando sofre um reajuste num determinado mês, ele não deixa de ser um custo fixo,
pois ele vai ter o mesmo valor qualquer que seja a produção do mês. Um outro exemplo de custo fixo: um imposto, uma depreciação, um salário de um vigia, um porteiro da fábrica, um prêmio de seguro. Então, são exemplos de custos fixos. Em contrapartida, nós vamos ter os custos variáveis, que são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção da empresa. Por exemplo, matéria-prima consumida. Se não houver quantidade produzida, o custo vai ser nulo, não vai ter matéria gasta. Os consumos variáveis, eles vão aumentar à medida que aumenta a produção. Quer dizer, quanto mais eu produzo, mais eu gasto um custo. Exemplo, materiais indiretos consumidos, depreciação desses equipamentos quando eu vou fazendo em função de horas trabalhadas, por máquinas trabalhadas, gasto com hora extra na produção, então eles vão ser alterados de acordo com o volume da produção. Dando continuidade à nossa unidade, nós vamos ter também os tipos de custeio e as suas finalidades. O custeio por absorção, ele consiste na apropriação de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis. Os gastos são excluídos. A distinção principal do custeio por absorção é entre custos e despesas. Assim, a variação desses custos da empresa pode ser separada da variação geral dos preços. E a variação do volume só vai existir no custeio por absorção. Todas essas variáveis podem ser analisadas por unidade ou no seu total, que também são calculadas às vezes de forma diversa. Então, observem, estudem com atenção para que vocês não errem. Nós vamos ter também como tipo de custeio o custeio variável. Só são apropriados à produção os custos variáveis. Os custos fixos são contabilizados diretamente a débito na conta resultado, juntamente com as despesas, porque estes ocorrerão independente do volume de produção da empresa. A variação do volume vai ser uma característica do custeio por absorção. Já no custeio variável, ela não existe, pois não há uma atribuição do custo fixo ao produto. Haverá apenas dentro dessas variações uma diferença de comportamento de um custo fixo para o outro. Assim também, como tipo de custeio, nós vamos ter o custeio padrão. Esse custeio padrão, ele vai ser apropriado à produção não pelo seu valor efetivo, mas sim por uma estimativa do que deveriam ser. Eles podem ser utilizados quando a empresa adote um custeio por absorção, que é um custeio variável. Qual a finalidade do custeio padrão? É o planejamento e controle dos custos. Então, seria o valor conseguido com o uso de melhores materiais, com mais eficiente mão de obra, com sua capacidade na empresa, sem nenhuma parada por qualquer motivo, a não ser programadas em função de uma perfeita manutenção preventiva. Então, os tipos de custeio padrão, custeio variável e custeio por absorção. Dando continuidade, nós vamos ter a formação de preço. São métodos informais de formação que têm a orientação voltada para variáveis de mercado, ignorando assim os custos da elaboração do preço do produto ou serviço. Já nos métodos formais, orientam-se pela formação do preço a partir de gastos incorridos no seu processo da elaboração do produto ou serviço e vão ignorar as variáveis de mercado. Para terminar o estudo desta unidade, nós vamos observar um pouco a relação do custo, volume e lucro. Nenhum custo ou despesa é perfeitamente fixo, já que muitas vezes nem existe custo ou despesa variável também. As representações gráficas de ambos vão ter uma validade dentro de uma certa oscilação desse volume. E aí vai se dar um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele pode ser contábil, econômico ou financeiro. Então, estudem essas unidades, se preparem e sucesso na aula de vocês.